Olá, seja muito bem-vindo ao Atalaia. Eu me chamo Albertino Silva. E eu me chamo Vivian Araújo e a partir de hoje nós assumimos uma missão: anunciar o caminho que aponta para a verdade. Esse é o Atalaia e nós estamos aqui para anunciar o que vem do Senhor. E nesse episódio 1, nós vamos falar um pouco sobre mudança de rota para viver o chamado de Deus, que foi isso que aconteceu conosco. Para que você entenda um pouco mais sobre a nossa história, nós vamos iniciar lá do ano de 2019, que foi quando nos casamos. Como eu já falei, a gente casou em 2019 e Albertino ele já morava em Recife e eu morava em Mogeiro, aqui na Paraíba. E aí, como a gente casou, eu fui para lá. Eu trabalhava em uma unidade básica de saúde como enfermeira e fui desligada da função após o casamento. E aí voltei para Recife e lá eu e Albertino iniciamos a nossa vida. Passamos o final de 2019, início de 2020 veio a pandemia. Recém-casados, precisamos retornar para a nossa cidade natal, que é Mogeiro, porque o trabalho de Albertino fechou. Ele trabalhava de personal trainer em uma academia e as academias fecharam e a gente voltou para Mogeiro. Daí a gente já começou a enfrentar um processo, né? Porque a gente estava recém-casado, eu tinha acabado de sair do meu emprego. O trabalho de Albertino também estava fechado e nós passamos quase 4 meses em Mogeiro. Depois desse período, a gente retornou para Recife, porque as academias voltaram a funcionar, então Albertino precisava voltar a trabalhar. E aí a gente começou a viver literalmente na dependência do Senhor, buscando no Senhor um direcionamento. Eu orava ao Senhor para que Ele abrisse portas de emprego para mim. E durante esse período, o Senhor ele me abriu uma porta de emprego, não na minha área, né, que até então era na área da saúde, mas eu fui trabalhar em uma distribuidora bastante conhecida na época, lá em Pernambuco. Fiquei nessa distribuidora por quase 2 anos. Acabou que eu cheguei em um cargo, ganhava um bom salário. Eu e Albertino estava vivendo assim uma fase financeira muito boa, mas a gente sentia um incômodo da parte do Senhor. E ali comecei a enfrentar alguns desafios espirituais e sempre pedindo ao Senhor orientação, orando, pedindo conselho dos meus familiares. Foi quando chegou um momento que Deus, ele literalmente, ele falou conosco que era hora de me desligar daquele trabalho. E aí foi quando eu pedi demissão do trabalho e comecei a trabalhar com Albertino na parte do online, do digital. Deus foi nos dando direcionamentos. Nesse momento, como o Vivian falou, eu trabalhava de personal. Na academia, geralmente eu trabalhava de 5 da manhã e chegava em casa 10 horas da noite. Ou seja, era uma rotina exaustiva que tanto eu tinha como o Vivian também tinha. Vivian chegava em casa geralmente 7 horas da noite, enfim, até chegar a um certo ponto onde a avó de Vivian, ela entrou numa enfermidade e a Vivian chegou a passar mais de um mês, por volta de um mês aqui, entre Mogeiro e João Pessoa, que a avó dela foi internada no hospital em João Pessoa. E isso, eu dando conta das aulas lá, Vivian já tinha sido desligada da empresa, e indo e vindo entre Recife, Mogeiro, João Pessoa, porque a avó dela estava internada lá, como eu já falei, e todos os dias tinha que levar alguém buscar, até chegar a dias de ir 2 vezes em João Pessoa. E um certo dia que Vivian teve que ficar aqui, estava fazendo essa rotina lá com a avó dela, junto com as irmãs e a mãe. Eu estava em Recife, voltei para Recife para ministrar as aulas. E quando eu estava voltando da última aula, essa aula tinha acabado por volta de 8h30, eu parei num sinal próximo de casa e o Senhor falou comigo naquele sinal, enquanto eu estava parado ali no sinal vermelho, esperando o sinal verde para seguir adiante, né? O Senhor falou dentro de mim que era hora de voltar. E naquele exato momento ali eu não sabia exatamente o que fazer, né?
Mas voltar para onde, Senhor? E aquele questionamento começou a tomar conta de mim. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra Vivian, liguei pra ela e disse: Ó, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei pra onde a gente vai, só que o Senhor mandou a gente voltar. E naquele momento, para ser bem sincero pra vocês, onde a gente morava aqui era uma cidade de 13 mil habitantes, no máximo na época, e você ir pra uma cidade grande e começar financeiramente, como ela já falou, a gente tava muito bem, a gente ganhava bem, tava vivendo num lugar legal, num bairro legal. Não tinha pra que a gente voltar pra Mogeiro especificamente. Ou seja, eu não queria. Os nossos sonhos, projetos, tudo aquilo que a gente tinha falo, era só pra São Paulo, Florianópolis, ou seja, uma capital ou metrópole ainda muito maior. E você começa a perceber que quando você tá na direção do Senhor e você quer vivenciar os planos dele pra sua vida, você tem que renunciar. E naquele momento ali a gente não queria, particularmente eu não queria. Mas o Senhor criou toda uma situação quando a gente começa a perceber que deu enfermidade à avó dela. Fez eu ficar lá um certo momento só e ele falou só comigo no sinal, e a partir dali começou várias coisas em relação a gente orar e questionar e falar a Deus e ler na palavra, porque o Senhor, meus irmãos, quando ele der falar algo para você, ele vai confirmar a maioria das vezes. E se alguém chegar para você e profetizar sobre a sua vida, ele vai ou confirmar antes com você ou vai durante o processo para que aquilo aconteça, pode ter certeza que ele vai confirmar. E foi isso que aconteceu com a gente. Durante todo o processo em relação ao momento em que o Senhor falou com a gente, até o momento em que a gente decidiu de fato voltar, ele falou várias vezes. Isso através da palavra, através de pregadores na igreja. Quando a gente frequentava lá uma igreja e ficava a uma certa distância de onde a gente morava, e a gente frequentava constantemente culto de domingo, né, como o Vivian já falou. Em um certo momento a gente começou a perceber isso, um pouco do só crente do domingo ali, né, indo para a igreja sem que tivesse frequentando mais a igreja. E a gente indo lá e várias vezes o Senhor falou através da pregadora, falou através do pregador, e a gente começou a ouvir isso do Senhor. Eu lembro que desde quando eu me converti de fato, eu sempre aprendi a orar ao Senhor para que Ele tomasse o direcionamento da minha vida. Que cada decisão, ou que sonhos, ou que projetos que eu tivesse, se viessem a acontecer, fosse por permissão dEle, pela vontade dEle. E algo que Deus sempre falou, sempre fez, na verdade, na minha vida e na de Albertino como casal, e que a gente sempre pediu isso a Ele, é que a gente vivesse alinhado, em uma mesma palavra, em um mesmo direcionamento. E algo que é muito interessante e que até hoje acontece com a gente é que quando Deus ele quer falar conosco, quando Ele quer nos dar, seja um direcionamento para algo, uma palavra ou um alerta, Ele fala com nós dois. Por vezes de forma diferente, mas Ele sempre fala comigo e com Albertino. E eu lembro que antes dele ligar para mim, para me comunicar isso, que o Senhor tinha falado com ele no sinal, eu lembro de... É uma cena que não sai da minha cabeça. Eu tava para trocar de plantão com uma das minhas irmãs, eu não lembro bem se era com minha mãe, mas eu tava sentada num banquinho na recepção do hospital. E ali sentada eu orava quietinha no meu canto ao Senhor, pedindo para que Ele curasse minha avó, para que aquilo fosse só mais uma fase que a gente superasse e que eu sabia que ia chegar o dia do fim daquilo, mas que até lá que Ele nos desse força para que a gente suportasse, porque acredito que muitos já passaram por esse momento de ter algum parente no hospital e por vezes é cansativo, mas você vai confiando e crendo que o Senhor ele vai fazer o melhor. E ali, sentada naquele banco, o Senhor ele me movia justamente a isso que ele falou com o Albertino. É hora de voltar. Porque vocês não retornam? Mas, como ele falou, ao passo que eu ouvia internamente a voz do Senhor dizendo isso, existia uma relutância por parte mais de pensar assim, como ele falou.
Ah, se a gente já está estável em uma cidade grande, por que que a gente vai retornar para o interior, onde emprego é mais escasso, onde existem tantas outras dificuldades, onde oportunidades não aparecem assim com tanta frequência? Por que voltar? Eu não quero voltar. Mas ali, ao mesmo tempo que eu ouvia isso, eu dizia: "Não, isso é coisa da minha cabeça, é porque eu estou querendo ficar próximo dos meus parentes, para poder ajudar mais minha mãe". E passou. Até que eu estava na casa da minha avó e Albertino me liga falando justamente isso: "Vivi, eu estava no sinal e o senhor falou comigo que é hora da gente voltar. Eu não sei quando, não sei para onde, mas ele deu essa palavra". E ali, com a mão poderosa do Senhor, ele fez o mover, a minha avó saiu do hospital e eu voltei para casa, né? Voltei para Recife, onde a gente morava. E ali eu e Albertino começamos uma caminhada de oração, de pedir de fato direcionamento ao Senhor, porque até então a gente só tinha uma palavra. E por vezes na nossa vida a gente só tem uma palavra do Senhor. Ele não mostra o direcionamento, foi como ele falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão não sabia até então qual era a terra. E com a gente foi do mesmo jeito. Ele só disse: é hora de voltar. E ali a gente orava ao Senhor para que ele nos desse um direcionamento de se de fato era ele que falava conosco, se para onde era que a gente deveria voltar, se realmente era para Mogeiro, e qual o tempo disso. E eu lembro que a gente ia para os cultos, como o Albertino falou, nos domingos, e a bispa, o bispo, sempre parecia que eles sabiam do que a gente estava passando. E na maioria das pregações, o Senhor, ele falava através deles: eu estou mudando a rota, eu vou mudar a rota, confie. E ali a gente, eu e Albertino, entendia que era o Senhor que estava falando conosco. Até que certa vez eu estava em casa, era a hora do almoço, não lembro exatamente, arrumando a pia da cozinha, limpando, lavando alguns pratos ali. E o Senhor me disse claramente: vocês vão voltar e vocês vão comprar uma casa. Porque a gente morava em Recife, em um apartamento alugado. E ali eu, lavando, eu lembro que eu sorri e eu, meu Deus, como é que a gente vai comprar uma casa? Com que dinheiro a gente vai comprar uma casa? Mas eu fiquei quietinha. E eu lembro que depois a gente foi para o culto. E na volta do culto, o Senhor já tinha falado muito conosco naquele culto. E eu lembro que a gente passando por um viaduto que a gente sempre passava, eu disse ao Albertino, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou se realmente foi o Senhor que falou comigo, mas ele disse que a gente vai voltar e a gente vai comprar uma casa. E ali, Albertino, não sei, mas ele sorriu, aí ele disse a mesma coisa que eu pensei: mas como é que a gente vai comprar uma casa? Mas eu sei que Deus já estava preparando tudo e a gente não entendia nada. Porque quando ele, de fato, ele faz algo na nossa vida, ele muda a rota. Porque quando ele faz isso, ele está fazendo algo que não é pela nossa vontade, na maioria das vezes, como não era nossa. Mas é para que a gente possa viver de fato a plenitude da vontade dele na nossa vida. E quando a gente estava nos cultos também, uma palavra que foi bem até... Eu relembro várias vezes aqui, ainda hoje, a gente fica relembrando que ele deixou bem claro. O azeite não vai faltar, a farinha não vai faltar. Ele não disse que a gente iria viver aqui no extraordinário, para você ver como a maioria das vezes, viver pela fé, viver obedecendo ao Senhor vale a pena. Ele disse que vá e eu não vou deixar faltar nada. E até hoje, de fato, a gente tem vivenciado isso, a gente tem vivenciado o extraordinário da parte do Senhor, que foi muito claro. Então, só reforçando para você aqui, obedecer vale a pena. Obedecer é a chave para que você possa vivenciar o extraordinário na presença do Senhor.
E essa obediência, a maioria das vezes, requer uma renúncia. Então, recapitulando aquilo que a gente veio para cá, a gente teve que deixar lá. Tudo aquilo, até para que vocês tenham noção, que quando você está na direção para o alvo, para aquilo que o Senhor quer para sua vida, vai aparecer várias coisas no meio do caminho. E eu me lembro que quando a gente decidiu, vai ser em junho, acho que foi em junho, né? Recapitulando em relação a isso, a data, eu fui falar com os meus alunos. A gente decidiu, eu fui falar, um mês antes, eu vou falar com os meus alunos, que eu vou voltar para Mogeiro, e eu começava a falar com eles, alunos, tipo, desde quando eu me formei em 2016. Eu tinha aluno desde quando eu me formei, ou seja, já ia fazer ali talvez uns 7, tinha alunos que eu tinha 7 anos ministrando a aula. E quando eu fui falar para eles, a gente vai ter que voltar para a cidade da gente, eles, mas como assim? O que é que tá faltando? Tá acontecendo alguma coisa? E para você ter noção, até chegar a um certo ponto, onde um certo aluno me perguntou, Albertino, é alguma coisa que está acontecendo? Você quer vir morar mais perto de onde você trabalha? Porque a gente morava em Piedade e eu trabalhava em Boa Viagem, na academia. Aí ele me perguntou, se tiver alguma coisa, não se preocupe não, que a minha esposa vai lá com você, eu tenho um apartamento lá, a gente deixa vocês morando. Ou seja, a gente já queria morar, meus irmãos, nesse local há um tempo. A gente já tinha conversado aí, Vivian, vamos nos mudar para Boa Viagem, fica mais perto do trabalho. Ou seja, não vou ter que estar saindo, por mais que de Boa Viagem para Piedade dê um período curto aí, para quem não entende, vai dar ali em 7, 8 quilômetros ali, mas Boa Viagem estava do lado de onde eu trabalhava. E ele ofereceu isso para mim, não é isso, não é sobre isso, a gente precisa voltar. E é exatamente isso, no meio do processo, no meio do caminho, vai também aparecer algumas, eu diria assim, algumas ofertas ou distrações, para que você não tome aquele rumo, você não continue aquele processo. É exatamente isso que eu ia falar. Das distrações, né? Que por muitas das vezes você vai receber a palavra do Senhor e ali você vai apenas confiar na palavra que o Senhor lhe deu, mas no meio do caminho por vezes vai aparecer dúvidas, medo, porque imagine, irmãos, imagine, a gente estava lá estável, né? A gente tinha os nossos empregos, eu tinha saído da distribuidora, mas continuava trabalhando no online. Albertino tinha o emprego dele de personal e também trabalhava comigo no online, tinha os alunos dele de bastante tempo e de uma hora para outra, literalmente, você ia abrir mão de tudo isso. Porque quando Deus nos deu o direcionamento de voltar, nós teríamos que abrir mão de tudo. De tudo. Albertino teria que abrir mão do emprego, teria que deixar os alunos, teria que se demitir do emprego, teria que deixar os alunos. Eu já tinha deixado o meu emprego, então a gente ia voltar para aqui apenas com a palavra que o Senhor tinha e a confiança de que Ele faria. E aí, quando surgiam os momentos de dúvida, como Albertino disse, ele nos lembrava que não ia deixar faltar, que ele ia estar com a gente. E o tempo todo o Senhor, ele nos fazia ver e ter a certeza de que estaríamos renunciando, mas estaríamos renunciando para um chamado, para algo maior, que até então a gente não entendia, mas a gente confiava que o Senhor estava cuidando. E na nossa vida, acredito que na vida de você que está assistindo esse vídeo, às vezes você recebe do Senhor uma palavra. E por vezes vai surgir as dúvidas, os questionamentos, mas você se apegue a ela e confie plenamente. Porque se o Senhor ele lhe deu uma palavra e um direcionamento, ainda que haja um reboliço enorme na sua vida, que você precise renunciar coisas que você por anos lutou, por anos orou e conquistou, mas acredite e confie que a vontade do Senhor, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E no momento a gente não entende, a gente se entristece, a gente fica na dúvida, mas se é o Senhor que nos deu esta palavra, a gente pode apenas confiar. E sabe aquela paz que excede todo o entendimento? A gente tomar ela de fato para a nossa vida. Porque tem gente que não vai entender.
No primeiro momento não vai entender, porque as coisas do Senhor, quando Ele quer fazer um aceleramento na nossa vida, para que Ele cumpra uma promessa ou algo, tem pessoas que não vão entender. E por vezes vai colocar dúvidas na nossa cabeça. Mas a gente tem que se apegar ao que eu já falei, à palavra do Senhor. E confiar plenamente, porque não é homem que está falando. Não foi homem que falou conosco, foi o Senhor que nos direcionou. E foi nesta palavra que a gente se fixou e a gente cria que o Senhor estava nos trazendo de volta para um chamado, para algo maior. E a gente entende que o chamado é uma convocação. E a gente não poderia, de forma alguma, renunciar ou deixar de lado ou não dar ouvidos à voz do Senhor para essa convocação. E foi assim que a gente fez, porque quando a gente morava em Mogeiro, eu sempre, Albertino também, a gente se converteu na Igreja Casa da Bênção e desde então a gente frequentou esta igreja, era atuante na igreja e a gente vivia de dentro da obra do Senhor. Eu particularmente gostava muito de estar envolvida nas coisas do Senhor, o que eu sentia muita falta quando morava em Recife, porque a gente só ia para um culto no domingo ali, voltava para casa, fazíamos nossas orações em casa, enfim. Por conta da rotina do trabalho, né? Como a gente falou, a gente vivia numa rotina muito exaustiva. Onde Vivian chegava de 7 da noite em casa, 7h30, e eu chegava 10 da noite, ou seja, a gente não parava durante a semana. E era justamente o único dia que a maioria das vezes a gente ia era no domingo, porque era o dia livre que a gente tinha. Tirava aquele momento para que de fato fosse para a igreja. E não era como Vivian acabou de falar em relação à frequência, à atuação que a gente tinha aqui, em relação a jovens, ia constantemente para o culto da semana, ou seja, era muito mais envolvido na obra. E uma palavra que ele fixa no meu coração até hoje lá também é que é em Isaías 55:8, 9 ali, que fala que os pensamentos dele não é o meu pensamento. A gente pensa muito baixo, entendeu, meus irmãos? É muito maior. Aquilo que o Senhor tem para nossa vida é infinitamente maior. Então, aquilo que o pensamento não viu, o ouvido não viu, não é nem um começo daquilo que o Senhor tem para nossa vida. Então, a nossa mente humana não tem capacidade de imaginar aquilo que verdadeiramente Ele tem preparado para mim e para você. E aí uma coisa muito interessante que Albertino fala e que hoje a gente percebe é que enquanto a gente morava lá, a gente conquistou muitas coisas materiais, mas o nosso espírito sentia falta do principal, que era de fato priorizar e viver para a obra de Deus. Não que a gente não orasse, irmãos, não é isso. Não que a gente não estivesse na presença do Senhor, mas por vezes a nossa prioridade era o trabalho. E ali, quando sobrava um tempo, era que a gente ia para a igreja. E todos nós queremos sucesso profissional, todos nós queremos que viver uma vida estável financeiramente, mas a gente deve priorizar acima de todas as coisas a presença do Senhor, a sua obra, fazer a vontade dele. E aí, quando ele nos deu esse direcionamento de voltar, a gente entendeu que a gente precisava renunciar o material para viver de fato a vontade do Senhor. Porque, como eu disse, a gente sabia que era boa, perfeita e agradável. A gente não entendia o caminho, a gente não entendia, por vezes, como que aconteceria, vendo pelos nossos olhos humanos, mas a gente cria que o Senhor, Ele faria e faria de forma melhor do que a gente poderia imaginar. E foi aí que a gente, de fato, sentou e disse, não, a gente vai voltar. E ali a gente começou uma segunda etapa que foi para onde? Nós iremos voltar para Paraíba, a gente sabia disso, mas é para Mogeiro mesmo? Não é para Mogeiro, é para alguma outra cidade próxima? E aí eu lembro que nós começamos a orar ao Senhor e pedir que Ele falasse conosco, Ele nos desse esse direcionamento de para onde. Foi quando a gente, orando ao Senhor, a gente conversou com um casal de amigos nossos aqui.
e começamos a busca por uma casa até então para alugar aqui na cidade de Itabaiana, que foi o lugar onde Deus ele nos direcionou. Ele, às vezes a gente olha assim, possa ser que tenha gente que diga, mas sua família não mora em Mogeiro? Mora, mas o direcionamento de Deus foi para cá, para esta cidade. E às vezes, irmãos, a gente tem que colocar Deus é prioridade, é prioridade acima dos filhos, é prioridade acima dos pais, é prioridade acima do nosso esposo, da nossa esposa, é Deus em prioridade em tudo na nossa vida. E por mais que os nossos familiares estivessem em Mogeiro, o direcionamento de Deus para as nossas vidas era aqui, em Itabaiana. Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu disse que Deus ele falou comigo que a gente iria comprar uma casa. E no momento que a gente conversou com esses amigos e que a gente veio para aqui procurar casa, eu lembro que a gente olhou vários bairros aqui da cidade e a gente não encontrou uma casa sequer para alugar. Simplesmente não tinha. Não tinha. Até que ele nos trouxe um loteamento, que era um loteamento novo. E eu, assim que entrei, olhei as casas e eu, meu Deus, que cada casa linda. O nosso amigo dizia, aqui é muito bom, é um loteamento novo, tem muitas casas legais. Eu tenho o contato como é que chama? Do corretor. Ele até chegou a falar assim, né, por não saber, ele até disse, eu acho que aqui não tem casa para alugar nem para comprar, mas aí eu tenho o nome do corretor, eu vou passar para vocês e vocês entrem em contato. Beleza, a gente conversou aqui com eles e voltou para Recife. Aí quando foi na segunda-feira eu entrei em contato com o corretor, ele me respondeu, aí fez, vou procurar e já te aviso. Aí demorou um tempo, ele já mandou para mim aqui as fotos, a gente conversou aí, a gente vive aqui em casa, a gente já começou a olhar as fotos e já ficar impressionado com aquilo, tipo a rapidez que já estava acontecendo as coisas. E ele disse, vocês podem vir aqui, acho que foi na quarta-feira, não foi numa quarta-feira. Aí, tipo, a gente arrumou o tempo lá, enfim, veio aqui. Isso, tipo, a gente ainda não tinha comentado sobre a casa especificamente que a gente tinha conseguido para os nossos pais. A gente veio aqui na direção do Senhor e vai ter momentos na sua vida também, meus irmãos, que vocês vão ter que ficar um pouquinho calados. Por mais que vocês não queiram, mas para vivenciar aquilo que a maioria das vezes Deus quer para você, tem coisas que é só você e sua esposa. Até Deus dizer, não, fale. Até ele falar, não, continue. E assim é viver na plenitude da obediência para com o Senhor. E a gente veio para cá, analisou, gostou da casa, oramos ao Senhor. E eu lembro que a gente foi e nesse dia que a gente veio aqui, a gente falou para os nossos pais, né, Deus está mandando a gente voltar, a gente já viu a casa e tipo, tudo muito rápido assim, né? Eu lembro que até minha mãe ficou impressionada, mas como assim? Vai voltar? Vocês vão deixar tudo lá, tipo, trabalho, como é que vai trabalhar aqui? Porque, querendo ou não, os pais ficam preocupados com como é que vai ser. E aí, como é que minha filha vai trabalhar no caso da mãe de Vivi aqui? E meu filho, no caso da minha mãe e meu pai, como é que vai funcionar? A preocupação de pai e mãe. Mas a gente, não, Deus está no controle de tudo. Deus vai dar direção, Ele disse que não vai faltar nada. E, enfim, a gente voltou para Recife na quinta-feira, eu acho que voltou na quarta para cá, na quinta-feira a gente voltou para Recife. E a gente queria ver a casa com ele. Eu perguntei mais uma vez ao corretor, tem como a gente ir no domingo para ver a casa com os nossos pais? A gente veio para cá, eu lembro que o corretor, ele ainda estava com a placa de vende-se a casa, eu lembro que o corretor veio com o irmão dele. Aí a gente entrou para analisar a casa e quando ele entrou aqui, entrou os nossos pais, eles gostaram. Aí o irmão do corretor, meus irmãos, eu tô todo arrepiado aqui. Quando ele falou isso, ele chegou lá fora e fez, meus irmãos, eu nunca senti isso dentro de uma casa. Tipo, a casa não tem nada, mas é uma presença, é uma unção de Deus. Aí na hora eu comecei a chorar, ali a gente sentiu algo diferente. Eu já disse, tira a placa aí que a casa já é nossa. A gente profetizou já. E a importância disso também, aquilo que você fala tem poder. O que de fato você tem profetizado para a sua vida? É bênção ou maldição? A gente naquele momento, a gente profetizou uma bênção, que a gente iria conquistar algo que na nossa mente humana não seria possível. Mas o Senhor, como eu falei há pouco tempo, Ele faz além.
E foi aquilo que aconteceu. Aí eu já mandei ele tirar a placa, isso sem a gente saber de nada, sem verificar direito as condições, enfim. Mas a gente fez todo esse processo e profetizou isso, os nossos pais gostaram, e a gente disse, não, a gente vai ficar. Ele nos deu, né, a total condição, o que é que seria, a entrada, todo o passo a passo, enfim. E Deus começou a agir. Até na segunda-feira a gente foi lá, analisou tudo, deu para ele os documentos que ele precisaria, fez todo o passo a passo e o corretor, vocês sabem que a maioria dos bancos abre de 10 horas da manhã e ele deu entrada às 10 horas da manhã, quando foi, eu acho que 11 e pouca da manhã, uma hora e um pouquinho depois, ele fez: Albertino, já foi aprovado. Eu disse: como assim? Foi aprovado. Ele tipo falou impressionado, já mandou um texto falando pra gente o quão tinha acontecido de forma muito veloz aquilo, porque não foi nem 2 horas de análise. E ele já disse: ó, a carta foi aprovada, tá tudo certo aqui, vocês têm que vir já para poder assinar. Aí a velocidade que aconteceu foi muito rápida, a gente veio para cá no domingo, a gente já profetizou no domingo, na segunda-feira de 10 horas da manhã ele deu entrada, de 11h30 já estava sendo aprovado. Ele disse que ficou impressionado porque isso nunca tinha acontecido com ele. Aí é mais uma palavra para você, tipo, quando o Senhor te chama para alguma coisa, vai acontecer juntamente com você, a quem tá ao teu redor, coisas extraordinárias que a maioria das vezes nunca aconteceu com ninguém, porque você tá obedecendo, porque você tá indo de acordo com aquilo que o Senhor quer para sua vida. Aí eu lembro que a gente, ele falou isso e a gente conversou, né, Viva agradeceu, orou, e na quarta-feira a gente veio para cá, novamente assinar já os papéis da casa. A gente assinou tudo certinho, foi pro banco, as burocracias do banco ajustou tudo. E eu lembro que a gente falava, né, com o dono da casa lá na quarta-feira. A gente tava falando lá, e aí, mas não tem a possibilidade não da gente pegar a chave antes. Ele: ó, a gente geralmente entrega quando toda a documentação sair. Geralmente isso demorava o quê? Pelo menos uns 7 a 8 dias aí, eu acho. No mínimo. Aí não, tá tudo certo. Aí foi da mesma forma. Rapidamente o banco aprovou, ele: não, tá tudo certo, amanhã eu já dou a chave a vocês. Aí, ou seja, a gente veio pra cá, assinou na quarta-feira, na quinta-feira a gente já tava em Recife, mas os nossos pais já conseguiram pegar a chave da casa. Ou seja, mais uma vez, a velocidade do Senhor, meus irmãos, quando ele quer fazer aquilo. 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos, e vice-versa, né, em relação a isso. É muito rápido quando ele quer agir na nossa vida. Foi algo assim tão acelerado que eu e Albertino ficava, a gente não entendia, não estava entendendo como que aquilo ali estava acontecendo tão rápido. Como eu disse lá no início, para a gente não existia possibilidades da gente comprar uma casa. Mas deixa eu dizer algo para você que está aí assistindo a gente nesse momento. Meu irmão ou minha irmã, quando é a hora de Deus fazer algo na sua vida, ele vem com acelerar, que você não vai entender, que quem está do seu lado não vai entender, mas ele vai fazer da forma dele. Posso dizer que aos olhos humanos ninguém esteja entendendo. Eu digo: mas como é que fulano tá fazendo isso? Ou como foi que fulano alcançou tal coisa? E aí é quando vão perceber que não é pelas nossas mãos, pelas nossas vontades, mas é a vontade do Senhor. Quando ele se manifesta de fato, a vontade dele se manifesta na nossa vida. Eu e Albertino tinha uma palavra, eu e Albertino tinha um direcionamento do Senhor. Nas nossas possibilidades humanas, não teria como. E também a gente, de início, não queria abrir mão, mas quando a gente entendeu que era a vontade do Senhor, que a gente confiou, que a gente descansou e que a gente creu que ele faria da forma dele, ele começou a agir. E a gente começou a ver e contemplar com os nossos olhos o manifestar do poder de Deus na nossa vida. Porque quando a gente estava naquele banco assinando aqueles papéis, eu via o quanto que de fato, às vezes, por vezes a gente lê a palavra do Senhor assim, e a gente lê, mas a gente não toma aquilo de fato para a nossa vida. E eu lembro que Lucas 37:1, que é um versículo que todo mundo conhece, porque para Deus nada é impossível.
E a gente lê, a gente, amém, glória a Deus. Mas de fato, irmãos, você viver a palavra do Senhor é algo assim extraordinário. E enquanto eu e Albertino assinava aqueles papéis ali, a gente vivia Lucas 37:1, porque de fato era um impossível que só o Senhor poderia tornar uma possibilidade. E ali foi a primeira possibilidade que a gente pôde contemplar do Senhor na nossa vida, nessa transferência, nessa vinda de Pernambuco para cá. E ali a gente assinou os papéis, a gente pegou a chave da casa. E muito rápido, questão de a gente só. Isso foi em abril, mais ou menos. Nós ficamos um mês ainda lá por conta de que a gente precisava de fato organizar a mudança, porque não era mudança de um bairro para outro, ou de um condomínio para outro, era de um estado para outro. A gente tinha nossas coisas todas para organizar, questão de transporte e tudo mais. Mas em todo o tempo o Senhor era guiando, era direcionando. E dia 3 de junho nós retornamos de fato para cá. Foi o dia da nossa mudança. A gente veio e desde então Deus ele tem feito coisas extraordinárias e tem dias que a gente olha e a gente diz assim, não, foi Deus. Porque a gente recebeu uma palavra e a gente obedeceu. Por vezes, nossos irmãos da nossa igreja ou amigos próximos escutam a gente falar muito sobre obediência. Mas é porque... E também a gente escuta muito sobre obediência, ela gera bênção. Mas de fato, irmãos, a gente tem que aprender a viver a palavra do Senhor de uma forma literal mesmo na nossa vida. Se obediência gera bênção, é que por vezes a obediência ela necessita que nós venhamos renunciar, mas a gente está obedecendo ao Senhor. Por vezes a gente esquece a quem é que a gente está servindo. Por vezes a gente esquece o quão poderoso é o nosso Deus e que de fato Ele trabalha no impossível. E pouco tempo depois que a gente estava aqui, isso foi no ano 2023 que a gente se mudou para cá. E no final, a gente se mudou dia 3 de junho, como eu falei, e ali nós começamos, quando a gente veio para cá, que a gente se estabeleceu, a gente começou a orar ao Senhor, pedindo direcionamento de onde nós iríamos congregar, né? Porque, como eu disse aos irmãos, desde sempre a gente foi da Casa da Bênção, mas a gente estava em Itabaiana, então a gente pediu ao Senhor um direcionamento. E Ele nos deu um direcionamento. E ali nós conversamos com o nosso pastor Humberto, a pastora Mônica, que são os nossos pastores. E nós ali entendemos o chamado do Senhor de fato. E nós voltamos para congregar na nossa igreja. E no final do ano 2023, em dezembro, o pastor ele nos convidou, ele nos convocou para que a gente nos tornássemos líderes da rede de jovens da igreja, Casa da Bênção, que foi uma rede onde eu participei a minha adolescência, a minha juventude inteira, onde eu cresci espiritualmente, onde eu aprendi e passei por muitos desertos, mas também muitas vitórias. Foi onde o Senhor ele realmente me forjou. E hoje nós somos líderes da rede de jovens. Nós estamos à frente desse ministério, que nem sempre é fácil, mas o Senhor ele tem nos direcionado. E eu lembro que no final de 2023 também foi o ano que eu descobri que estava grávida da nossa primeira filha, a nossa Melina. E no início de 2024, nós iniciamos uma outra batalha, que foi a descoberta da enfermidade do pai de Albertino. E ali a gente entendeu o porquê que Deus fez um acelerar tão grande na nossa vida, o porquê que Deus ele nos trouxe para cá. Eu sei e eu creio dentro de mim que há algo ainda, há algo mais que o Senhor fará, mas ali a gente entendeu o motivo da gente ter voltado,
Albertino precisava estar próximo dos pais dele nesse momento para dar todo o suporte. Melina já estava vindo e o Senhor sabia, mas nós não. E ter toda a minha rede de apoio, a minha família, os meus pais, as minhas irmãs, junto comigo durante todo esse processo de gestação e de início de recém-nascido e tudo mais. Eu precisava estar aqui, próximo a eles. E mais do que isso, o nosso ministério, a nossa entrega à obra do Senhor. A gente já está finalizando, irmãos, esse primeiro episódio de muitos que virão. No meio disso tudo, o Senhor nos deu a atalaia. Por vezes a gente relutou em começar, como que a gente faria, o porquê que Deus tinha colocado essa chama no nosso coração. Mas, mais uma vez, a gente confiou e a gente confia que Ele está no direcionamento e que se foi Ele que falou, Ele está no controle e fará da melhor forma. E aqui estamos nós iniciando o primeiro programa do Atalaia. Eu espero que parte do nosso testemunho, porque eu e Albertino, durante esses 11 anos que estamos juntos, durante 6 anos de casados, a gente já passou por muita coisa. Mas resumindo um pouco da nossa história, nós cremos que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Seguir uma nova rota, seguir uma rota, um direcionamento, por vezes vai exigir renúncia, vai exigir confiança plena e obediência plena ao Senhor. Mas eu garanto a você que vale a pena. Então, se hoje você está passando por este momento de que Deus lhe dê um direcionamento, que Deus lhe dê uma palavra, de seja para regressar para algo, de seja de assumir o ministério, ou que seja de algum outro ponto que o Senhor tenha falado com você em alguma outra área, confie plenamente que o Senhor fará o melhor. Ainda que você precise derramar lágrimas, ainda que você precise ficar ali no casulo, só você e o Senhor, confie no processo. Porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos convocou, Ele sabe todas as coisas. E o caminho vai nos preparar para a gente viver a plenitude da promessa do Senhor e da palavra dEle na nossa vida. Como Vivian falou, não tem nada que nos preencha mais do que a presença, né? Só um pouquinho em relação a isso, a gente lá buscava por equilíbrio financeiro, morar no melhor lugar, uma melhor segurança, mas aquilo que verdadeiramente a gente vê hoje constantemente isso, jovens se suicidando, são um alto índice de depressão, ansiedade, a gente vivencia isso hoje, porque nada nos preenche a não ser a presença, nada vai ficar fixo a não ser a palavra. Então que um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história venha entrar dentro do seu ser através da palavra do Senhor também, que você possa ser transformado e vivenciar também coisas extraordinárias na sua vida, porque você viu aqui, ouviu e está vendo e ouvindo que o Senhor faz, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é aquele que verdadeiramente quando a gente pensa que eita, não vai dar certo, Ele vai lá e faz acontecer. E o chamado dele sempre vai ser maior, porque é para que você, em algumas situações de terceiro humano, não fale que foi você em algumas situações. Por isso que sempre vai ser extraordinário, sempre vai ser maior, e é aquilo que a gente tem vivenciado até hoje. Se você parar e olhar aquilo que a gente já falou aqui, conquistar uma casa, talvez fosse, eita, é muito distante. Conquistar outras coisas que a gente já conquistou talvez fosse muito distante, mas o Senhor tem mostrado e provado que quando Ele quer, acontece. Então que você possa fixar um pouco da nossa história e trazer para a sua vida e busque mais ao Senhor, esteja mais presente com Ele e obedeça. Obedecer vale a pena, por mais que doa em algumas situações, por mais que te leve a chorar, como o Vivian já falou. Fale com Deus e obedeça. Sempre vai valer a pena, sempre vai ser maior, sempre vai ser melhor. Então a presença vale mais. Então que você possa ficar aqui conosco por outros episódios também, é o primeiro de muitos, ficou um pouquinho longo esse, mas precisava para que vocês conhecessem um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que o Senhor fez para a nossa vida e tem feito até hoje.
e que você possa curtir aqui o nosso canal, que você já possa seguir, encaminha para outras pessoas também. Fala aqui, comenta o que é que você achou desse primeiro episódio. E eu espero que você fique aqui, como eu já falei, conosco, para vivenciar e juntos aqui nós trocarmos algumas experiências, falar do Senhor, entender mais sobre a palavra, porque isso vale a pena. Meu irmão e minha irmã, feche os seus olhos aí para que a gente possa orar ao Senhor e, claro que finalizar também da melhor maneira possível esse primeiro episódio. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado por esse episódio, que possa impactar a vida de pessoas que venham entrar na casa, na vida, na família, e o Senhor possa fazer a tua vontade. Sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Livra-nos de todo qualquer mal, que o Senhor possa fixar cada dia mais a tua palavra no nosso coração e esteja conosco, todas as pessoas que estão ouvindo, vendo essa palavra, que agradecemos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa te abençoar e estar com você sempre. É isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos. Que você viva na dependência do Senhor, porque a vontade dele é soberana, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e obedecer ao Senhor vale a pena. Viver o chamado do Senhor vale a pena. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até o próximo vídeo.